Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que nós precisamos saber para que a gente tenha uma área financeira da nossa vida saudável. Princípios que estão na palavra de Deus, que nos educam financeiramente. E nós, principalmente os brasileiros, nós não temos estes princípios ensinados desde a nossa infância. Os nossos pais, talvez por não saber de educação financeira, de não ter sido ensinados como é ter uma educação financeira, eles não sabem passar isso para nós. Nas escolas também não é ensinado sobre educação financeira. É uma matéria que seria muito válida se fosse ensinado, porque já desde a infância a gente já ia aprender como lidar com as finanças, como planejar a nossa vida, como fazer com que o nosso dinheiro seja bem aproveitado e não seja desperdiçado. Um dinheiro que para nós brasileiros é muito difícil de conseguir. E então, se a gente soubesse desde a infância saber como levar essa área da nossa vida, nos pouparia de muitas tribulações, nos pouparia de muitos dissabores. E o bom é saber que na Bíblia, na palavra de Deus, contém princípios que nos auxiliam na educação financeira. E tem um influenciador da área financeira, que é o Thiago Nigro, que ele conhece muito de educação financeira, ele dá palestras, ele grava vídeos, ele dá cursos sobre educação financeira. E ele foi presenteado com a Bíblia. E ele ficou encantado de saber que na Bíblia existem muitos princípios que são válidos na educação financeira. Princípios que ele não sabia, princípios que ele não tinha noção que existiam na Bíblia. O primeiro sobre a educação financeira que ele ficou encantado foi com o livro de Provérbios, com ter muitos ensinamentos ali, muitos conselhos que são válidos para a área financeira das nossas vidas. Então eu quero compartilhar com vocês aqui alguns textos que eles falam sobre princípios que nos auxiliam na área financeira da nossa vida. O primeiro deles fala sobre planejar os gastos. A gente deve planejar os nossos gastos, que sejam mensais, que sejam semestrais ou que sejam anuais. É bom a gente ter uma planilha, tudo ali bem definido, o que a gente gasta. É bom a gente ter uma reserva, mas às vezes você pode pensar, mas como eu vou ter reserva se o que eu ganho não dá nem para os gastos mensais? Mas por isso que a gente deve planejar, porque quando a gente planeja, a gente vai saber onde a gente vai direcionar o nosso dinheiro. E o primeiro texto, ele está em Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Imagina, aqui está dando exemplo de construir uma torre. Vamos imaginar construir uma casa. A gente não planeja nada, aí a gente começa. A gente vai lá e faz a fundação e levanta as paredes e começa. Daí a pouco a gente vai ver que nós não temos dinheiro suficiente para terminar essa construção e aquilo ali vai ficar parado ali. Então, se a gente souber planejar, não somente construção, qualquer outro tipo de coisa nas nossas vidas, se a gente não planejar, a gente pode ficar decepcionado por não conseguir concluir. Então, a palavra de Deus, ela fala que ela é bem clara em relação a planejar gastos. Sobre trabalhar para Deus. Às vezes a gente vai para o trabalho da gente e a gente vai bem satisfeito, chega lá, a gente trabalha meio, às vezes faz um corpo mole, porque a gente não está satisfeito com o salário, a gente não está satisfeito com o patrão, e a gente não está satisfeito com outras coisas, e a gente vai empurrando isso com a barriga. Mas, quando a gente lê esse texto aqui, que está em Colossenses 3, 23 a 24, que fala sobre trabalhar para Deus, a gente vai entender que se a gente comportar dessa maneira, a gente não vai estar agradando a Deus. Tudo o que fizerem, tudo,
façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, se a gente acha que a gente está sendo injustiçado com uma carga de trabalho, se a gente está achando que está sendo injustiçado com um salário, vamos colocar nas mãos de Deus e ver aqui, que nós trabalhamos para o Senhor e não para homens, sabendo que a recompensa do Senhor ela vem como herança. E é a Cristo o Senhor que nós estamos servindo. Então, se a gente entender sobre trabalhar para Deus, a gente vai entender que é diferente que tem que ser o nosso comportamento. Nós vamos procurar agir de outra forma, porque o nosso patrão é Deus. E é Ele que vai nos dar a recompensa e é Ele que vai cobrar de quem está sendo injusto conosco, injusto com o nosso trabalho, injusto com a nossa mão de obra. Eduquem-se financeiramente, como o título já é sobre educação financeira, sobre educar financeiramente, sobre planejar os nossos gastos. Então, em Provérbios 18:15, diz o seguinte: o coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar entender sobre a área financeira. A gente vai entender que na palavra de Deus fala que a gente não deve dever a ninguém. A gente vai buscar que na palavra de Deus fala que a gente tem que trabalhar que é para o Senhor. A gente vai buscar na palavra de Deus que a gente tem que planejar os nossos gastos. Então a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar sabedoria na palavra de Deus. E além da gente buscar sabedoria na palavra de Deus, pedir ao Senhor para dar entendimento para nós, para nos dar um coração entendido, que esse coração entendido ele vai adquirir o conhecimento e a gente vai ter ouvidos para buscar sabedoria. Então a gente, além de buscar na palavra de Deus, textos que vão nos orientar, textos que vão trazer clareza para nós de como nós devemos conduzir a nossa vida na área financeira. A gente também pode buscar conhecimentos fora da palavra de Deus, de pessoas que têm uma vida financeira saudável, que são pessoas, se a gente vier a construir patrimônio, ter as coisas por educar a nossa área financeira, amém. Mas só da gente já viver tranquilo, viver com sobra, viver com uma finança que a gente pode abençoar a vida de outra pessoa, com uma finança em que a gente não vai necessitar, não vai depender de outros, já é o suficiente. Para mim já está de bom tamanho, eu tendo uma área financeira da minha vida saudável, na qual eu não tenho dívidas, na qual eu não vivo apertada, na qual eu estou tranquila e posso abençoar a vida de outras pessoas. Uma vez uma pessoa falou uma coisa que chamou muito a minha atenção. Ela falou para mim o seguinte: eu peço ao Senhor para que eu seja bem financeiramente, não só para eu ter as coisas que eu quero, não só para eu ter uma vida financeira tranquila, mas para eu abençoar a vida de outras pessoas. E eu achei isso muito bonito, porque às vezes, muitas pessoas às vezes vêm reclamar com a gente que está com a conta atrasada, mesmo contas básicas, conta de energia, conta de água, ou que não tem algo em casa, faltando algo em casa de alimento, e às vezes a gente não pode ajudar. E no meu caso, por eu estar desempregada, às vezes eu não posso ajudar. Mas imagina se eu tivesse uma sobra ali para pagar as minhas contas e eu tivesse a sobra ali para eu poder ajudar. Como seria bom? Então, se a gente aprender a educar a nossa área financeira, ter uma área financeira da nossa vida saudável, tratada e buscar conselhos na palavra do Senhor para a gente saber conduzir, aí a gente vai saber educar os filhos. Aí a gente vai saber educar quem não tem filhos, vai saber educar as pessoas que são próximas da gente, falar, olha, eu tenho uma vida financeira planejada, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que planejar, a palavra de Deus fala que a gente tem que trabalhar como se a gente estivesse servindo para o Senhor, e aí a gente vai ver muito mais fluir o nosso trabalho, a gente vai ter muito mais prazer em trabalhar.
E a gente, trabalhando como se fosse para o Senhor, a gente vai trabalhar com prazer, a gente vai trabalhar com amor e a gente nem vai ver o tempo passar. Então a gente também pode aconselhar pessoas, se elas verem resultados nas nossas vidas, elas vão acatar nossos conselhos e a gente, com base na palavra de Deus, vai poder ajudar a outras. Eu espero que esse vídeo um pouco diferente, que ele venha contribuir, que ele venha abençoar a vida de quem estiver assistindo e que você também possa compartilhar ele com outras pessoas. E peço para você curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.